Olá, como estamos? Durante o nosso desenvolvimento espiritual, psicológico, a gente se depara muito fortemente, quando a gente fala sobre espiritualidade, com os termos bem e mal. O que na verdade é bem e o que na verdade é mal. Geralmente a nossa ideia inicial em relação ao desenvolvimento espiritual é considerar que nós devemos agir pelo bem, estar do lado do bem, ir contra o mal e não estar do lado do mal. Mas o que é bem e mal? Como que a gente define bem e mal? Inicialmente, na nossa infância, no desenvolvimento do ego, mas também muitas vezes independentemente da idade, o nosso conceito de bem e mal, ele está relacionado a questões e a valores pessoais. Um exemplo: se um pai trata o filho de forma mais rígida, mais autoritária, ele considera isso certo, para ele, ele está fazendo o bem. Enquanto um pai que age diferente disso está fazendo o mal para o filho. Da mesma forma, esse pai, que às vezes prefere agir de forma mais leve, mais branda, mais amorosa, não tão rígida, sem muita autoridade com o filho, para ele, segundo os conceitos dele, ele está fazendo o bem. Enquanto que, pela visão dele, aquele outro pai que está sendo autoritário e rígido com o filho está fazendo o mal. Então, o nosso conceito de bem e mal, ele varia de acordo com a nossa opinião, a nossa visão de mundo. Isso é necessário porque assim inicialmente o ego é definido. Porém, o que é bem e mal para um, não necessariamente é bem e mal para o outro. Geralmente, a nossa aproximação acontece com pessoas afins, com pessoas que concordam com o mesmo bem e pessoas que discordam do mesmo mal. Então, o nosso desenvolvimento espiritual, ele começa por aí. A gente define o que é bem e segue o que é bem para nós, o que é bom para nós. Porém, à medida que avançamos, à medida que a alma vai nos educando, a gente vai se deparando com situações aonde agir sempre daquela forma que considerávamos boa, que considerávamos como o bem, nem sempre se encaixa. A nossa ação ela vai pedindo diferentes atitudes de acordo com a necessidade do momento. Então, aquilo que era o bem, aquilo que a gente sempre seguia, começa a ser relativizado. Lá no Arcano da Justiça, nós encontramos o termo psicológico sombra, onde sombra é o encontro com aquilo que nós não reconhecemos na nossa consciência ainda. E trazer o termo sombra aqui nos ajuda também a definir e a ampliar o significado de bem e mal. Como o ego inicialmente se define entre bem e mal, aquilo que ele considera mal é apenas vivenciado e sentido e existe apenas no outro, no adversário, no rival, no inimigo, na outra pessoa, naquele que não é da nossa família. Porém, o nosso desenvolvimento ele nos leva à humanização. Nós vamos precisando reconhecer que aquilo que o outro vive, aquilo que o outro faz, também é um potencial nosso. Então a gente começa a reconhecer que aquele mal que o outro faz, a gente também poderia fazê-lo. A diferença existe justamente na ação. A gente reconhecer é um passo necessário, mas a gente agir não necessariamente é. Porém, como eu disse, às vezes algumas circunstâncias nos obrigarão a agir de forma diferente das quais a gente tem costume de agir. Então, esse conceito de sombra, ele é amplo. Aquilo que está na nossa sombra pode ser tanto uma agressividade aonde você vai colocar limites, aonde as pessoas são invasivas, ou então o que está na sombra pode ser também uma bondade, uma caridade que você evita mostrar ao mundo, porque é melhor que você seja visto como uma pessoa difícil, como uma pessoa mais dura. Isso tudo vai mostrando como nós somos definidos
na nossa jornada, mas não necessariamente a gente precisa ser sempre assim. O desenvolvimento espiritual, ele amplia o que nós somos. E essa ampliação do que nós somos não é uma ampliação apenas para o bem. Não é uma ampliação apenas unilateral. É uma ampliação global do que o ser humano representa. Porém, essa sombra, pelo termo de Jung, ela é muito mais ampla do que simplesmente dizer que existem conteúdos que não são conscientes ao ego. Dentro dessa sombra, nós encontramos também a parte destrutiva do ser humano. Porém, Jung, ele ainda chama essa parte como sombra. Para poder a gente diferenciar melhor isso, eu trago um novo termo aqui chamado sombrio. Então, quando nós falamos que nós precisamos resgatar as nossas sombras, nós estaremos falando de que precisamos nos conscientizar de questões que são vistas inicialmente apenas no outro. Porém, dentro dessa sombra, junto dessa sombra, nós conhecemos o sombrio humano. Uma forma de entendermos o sombrio humano ilustrado seria a partir da imagem de uma cobra ou de um escorpião, dois animais venenosos, por exemplo. Não quer dizer que se você colocar luz e iluminar aquela sombra, a cobra vai deixar de ser cobra e o escorpião vai deixar de ser escorpião. Não quer dizer que porque você está vendo claramente a cobra ou o escorpião, eles deixarão de ter veneno. Esse é o lado sombrio nosso. Então nós vamos iluminar a nossa sombra e na iluminação da nossa sombra nós vamos reconhecer o nosso lado sombrio. Esse lado sombrio do ser humano, ele pode ser entendido como a destrutividade, a crueldade, a raiva onde você quer simplesmente acabar com o outro. Tudo isso existe em nós e precisa ser reconhecido também. Caso contrário, apenas o outro é o inimigo, apenas o outro é o maligno. A questão crucial é, à medida que a gente vai reconhecendo o nosso lado sombrio, a gente vai se tornando responsável por ele. Antes disso, a gente tem atitudes negativas, destrutivas, mas muitas vezes de forma inconsciente. Ou então de forma onde a gente justifica aquilo porque, segundo a nossa visão, nós estamos fazendo o bem. Mesmo que estejamos destruindo a integridade e humilhando outra pessoa, estamos fazendo o bem porque nós aprendemos dessa forma. Então, a conscientização do nosso lado sombrio nos traz a necessidade de trazermos a ética ainda mais fortemente para as nossas ações. Ele não vai deixar de existir, ele muitas vezes estará dentro de nós nos pedindo para agirmos assim ou assado. Afinal, você foi injustiçado, você tem o direito de destruir aquela outra pessoa. Você tem o direito de fazer o mal, você tem o direito de se vingar. Porém, essa vingança, esse mal, muitas vezes, nos afasta do espírito. Essa é a questão. Ele não vai deixar de existir dentro de nós à medida que a gente ilumina ele. Ele vai continuar sendo sombrio, porém, até que ponto a gente deixa ele agir em primeira mão? O nosso objetivo no desenvolvimento espiritual é reconhecermos o nosso lado sombra e o nosso lado luz, porém não identificarmos com o nosso lado sombra nem com o nosso lado luz. Se a gente se identifica com um dos lados, o outro lado sempre será a outra pessoa, apenas a outra pessoa. Então, se você se define de uma forma, aquilo que é contrário à forma com a qual você se definiu é o seu rival, é o seu inimigo. Em outros termos, é a sua sombra. Dentro dessa sombra está o seu sombrio. O sombrio geralmente é aquela parte nossa que vem sendo resgatada cada vez mais, aonde, por exemplo, o homem reconhece o seu bruxo interno, o seu mago interno, aquela parte que detém poder, aquela parte da qual te lembra que alguns limites não devem ser ultrapassados porque você pode atacar de volta a sua serpente interior. Ou então, com as mulheres, nós podemos dizer que é a bruxa interna dela, aquela parte que está pronta para poder revidar, vingar, atacar,
fazer o que for preciso para proteger a própria integridade. O escorpião, a cobra interna dessa mulher. Esse é o nosso lado sombrio. Todos nós temos isso e é extremamente necessário que esse lado seja reconhecido, trazido para a nossa consciência e habitar o mesmo ser que nós somos. Esse sombrio ele faz parte também do ego. Mas mais uma vez, o que prejudicaria o nosso desenvolvimento espiritual é permitir que este lado sempre tome a frente das nossas ações. Simplesmente pelo fato de que esse lado, por todo esse poder que ele representa, ele pode ser destrutivo para as relações humanas. E esse ato contra o outro, como um espelho, como uma parte nossa, é prejudicial para o nosso grande corpo do sagrado. Se as partes do corpo agissem umas contra as outras, não existiria vida. Observe como é muito mais sério quando a gente fala das questões do desenvolvimento espiritual. Inicialmente a gente vai dizer que nós precisamos ser bons e compassivos. Isso é verdade. Mas nós precisamos também reconhecer a nossa cobra, a nossa serpente, o nosso escorpião, o nosso animal venenoso dentro de nós. Aquela parte que quer vingar porque sente que isso seria justo, sente que isso seria bom. Então, o que inicialmente é uma definição de bem e mal relativa, onde o bem para um é diferente do bem para o outro, à medida que a integração e o desenvolvimento vai ampliando, o que se torna realmente mal é um mal do qual nós poderíamos chamar de mal antiético. Ou seja, uma pessoa não está simplesmente polarizando a outra, dizendo que a outra age de forma má, porque simplesmente age diferente da forma como ela considera o que é bom, o que é bem. Esse mal antiético, ele tem mais a ver com você sabe que você está fazendo mal, você reconhece a sua crueldade, a sua humilhação, a sua destrutividade, mas ainda assim quebra a sua ética e distancia-se do espírito. Então nós não vamos dizer que não existe mal, então, já que tudo é relativizado. Claro que existe. Porém, os graus dos quais a gente vai definir o mal, eles são diferentes. Então, inicialmente o mal é aquilo que se opõe ao nosso conceito de bem. À medida que a gente vai ampliando a consciência, a gente vai entendendo que o mal, muitas vezes também, ele acontece devido às inconsciências. O que seria esse outro tipo de mal? Esse mal, ele seria aquele mal do qual, como nós não investigamos o que é necessário na nossa psique, no nosso passado, no nosso mundo interno, ele simplesmente nos afeta com as emoções de dentro para fora e a gente reage, a gente fere, a gente destrói. Esse tipo de atitude também é uma atitude que pode ser considerada má, afinal, está ferindo o outro, porém, como está inconsciente, ela não é percebida por aquele que age. O que não quer dizer que não tenha consequências. Porém, esse tipo de mal, ele é um dos mais comuns. Uma pessoa fere a outra simplesmente porque ela é domada por uma necessidade, por uma vontade destrutiva contra a outra, devido a algo que foi afetado dentro dela emocionalmente e que trouxe todo esse lado sombrio à tona em sua ação. Já o que eu tenho chamado aqui de mal antiético, ele tem mais a ver com a pessoa saber que está fazendo mal a você, ou quando nós sabemos que estamos fazendo mal ao outro. Esse é um mal mais escolhido, vamos dizer assim. Ele é real. É um momento onde a gente coloca a nossa bruxa, o nosso bruxo, o nosso mago em primeiro plano, diz a si mesmo que comigo ninguém mexe, e dessa forma mantém o ego simplesmente aprisionado no próprio poder. E devemos reconhecer que isso pode ser mais comum do que imaginamos. Porém, por um lado, não estou aqui falando que isso é errado e que deve ser evitado a todo custo.
a gente aprende nos erros. Isso é importante ser lembrado. Estamos passando pela pedagogia da alma. E a pedagogia da alma, ela nos ensina a partir daquilo que nós fazemos também. A gente faz, a gente vê o resultado, a gente se arrepende, a gente sente culpa, a gente aprende com isso e dessa forma a consciência se amplia. Então, aquele sombrio interno que tomou a frente em algumas ações nossas, ele vai recebendo o próprio lugar dentro de nós, porque se a gente sempre deixá-lo agir em primeiro plano, a gente prejudica o próprio processo. Uma vez eu sonhei que o ego poderia ser compreendido como uma colher. Uma colher tem dois lados. Nós podemos ver o lado luz e o lado sombra, porém na mesma colher, no mesmo objeto. O que acontece é o que nós vamos colocar em primeiro plano. O que vai fazer com que essa colher não haja somente pela luz e também não haja somente pela sombra. O ponto a ser considerado para as nossas ações, já que nós vamos reconhecer luz e sombra dentro de nós, mais uma vez, é a ética. Se você considera que o outro também tem uma jornada, também tem uma família, também tem uma história, também tem uma luz, também tem uma sombra, você consegue criar um distanciamento objetivo, entendendo que o outro também é um ser humano e a ética entra em primeiro plano na hora de você agir. E quando eu falo aqui de ética, eu não estou falando sobre ser bom ou sobre ser mal. A ética é uma questão desenvolvida por nós de forma muito particular. Às vezes a ética para um, a defesa do espírito em si para uma pessoa, pode ser um tanto mais agressiva diante do cenário em que ela se encontra, onde os outros tendem a ser mais invasivos com ela. Isso para ela pode ser extremamente ético. Porém, com outra pessoa, onde os outros podem estar tentando ser compassivos com ela, e ela tenta sempre se defender, ser agressiva e colocar limites, isso pode não estar necessariamente sendo ético, sendo que ela precisa de mais abertura. Então é sempre muito relativo. O pedido, o chamado, a convocação do Espírito em cada um de nós é único. Por isso que o desenvolvimento espiritual ele não pode ser explicado por uma ciência quadrada, aonde nós vamos seguir exatamente essa cartilha e tudo estará desenvolvido. Geralmente esse é o papel de uma religião dogmática. Basta seguir isso que você estará salvo. Não funciona tão quadradinho assim. Porém, nós estamos no arcano 15. Nós estamos no diabo. Porém, aonde entra o diabo? Como ele pode ser entendido a partir daqui? Eu precisei trazer essa introdução porque ela é necessária para não entendermos o diabo como o mal. Não é bem por aí que a gente o interpreta. Porém, vai ficar para o próximo vídeo. Já volto.